Lucas 5, versículo 2 e 3, diz assim: E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Volta-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhes: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Amém? Amados e queridos amigos, seguidores, que vós sejam abençoados nesta manhã de terça-feira, que a graça do Eterno repouse sobre a tua vida, sobre o teu lar. A mensagem de hoje trata-se de uma das passagens mais belíssimas dentro das Escrituras. A Bíblia diz aqui no capítulo de número 5, nós vamos ver Pedro sendo um pescador e os demais irmãos tinham voltado de uma pescaria frustrada. Pedro, como um pescador, ele conhecia o mar, conhecia onde estavam os melhores cardumes de peixe. Pedro tinha muito conhecimento dentro daquilo que fazia, mas aquela noite não era uma noite como as outras. Para Pedro foi uma noite de frustração. Para Pedro foi uma noite de tristeza ou de derrota, pois ele já havia tentado pescar a noite toda. Já viste que a pesca era a fonte de renda, era o único meio que traria o sustento para Pedro e para a sua família. E Pedro, ao tentar a noite toda, não conseguiu pegar peixe algum. Pedro volta pela manhã frustrado, e à beira-mar, quando está lavando as redes, desistindo de tudo, simbolizando que iria parar, a Bíblia diz que Jesus aparece e fala para ele pegar o barco e voltar ao mar. A Bíblia diz que Jesus começa a ensinar de dentro do barco, porque a multidão apertava Jesus. A multidão gostava de ouvir Jesus pregar. Por isso Jesus entra no barco de Pedro e começa a pregar. E quando termina o sermão, Jesus ordena que Pedro vá um pouco mais adiante, vá a fundo ao mar, e chegando lá, lançasse as redes. Então Pedro vai dizer para ele: Mestre, nós tentamos a noite toda, trabalhamos a noite toda, estamos exaustos, estamos cansados, não conseguimos pegar peixe algum. Sendo eu pescador, imagino Pedro falando, estive nos melhores locais, lançamos redes, nada conseguimos pegar, estamos cansados, abatidos, queremos desistir, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E diz a Bíblia que Pedro obedece, e quando lança a rede ao mar e puxa novamente, eles pegaram os maiores cardumes de peixe. Foi uma pesca na qual Pedro jamais tinha pegado. Quais são os ensinamentos para a nossa vida? Às vezes, para poder você ser exaltado, é necessário primeiro passar pela frustração. Muitas das vezes o Senhor permite que eu e você venhamos se frustrar para nos preparar para algo grande que está por vir
em nossa vida. Nem sempre o fracasso é sinônimo de derrota. Muitas das vezes passamos por situações na quais nos entristecemos, na quais ficamos abatidos, pensamos em parar e desistir. Mas pelo poder da palavra de Jesus, ele diz: lance a rede. Lança a rede nos dias atuais significa: levante-se, levante a tua cabeça, põe-te de pé, não pare, não desista, porque quem te viu passar na prova vai ter que contemplar o que Deus tem para fazer na tua vida. Sabe por que Pedro vivenciou o milagre, vivenciou da parte de Deus uma pesca maravilhosa? Porque Pedro não questionou, Pedro obedeceu. Pedro disse: sobre a tua palavra lançarei as redes. Está aí o segredo para você ser abençoado e próspero. Obedeça, obedeça. Não questione, apenas obedeça e verás o que o céu tem para fazer em tua vida. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe de uma forma gloriosa.